Próximos minutos vamos fazer magia, mas com números, na nossa rúbrica A Matemática ao seu encontro. Boa tarde, professor Ricardo Teixeira. Hoje está, evidentemente, na qualidade também de professor, mas ao mesmo tempo acumulando aqui as funções de mágico, porque vai-nos mostrar como é que conseguimos fazer truques matemáticos. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje vamos apresentar alguns truques matemáticos para os nossos telespectadores experimentarem lá em casa com familiares e amigos. Como são truques matemáticos, baseiam-se em matemática. E a matemática nunca falha. Por isso não vai haver cartas escondidas na manga e os truques nunca falham. O resultado é sempre infalível. É infalível, porque se baseia na matemática e a matemática por si só é infalível. Temos vários exemplos. O primeiro, que gostava de mostrar aqui aos nossos telespectadores, está presente neste livro. Eu trouxe até uma imagem do livro, podemos mostrar lá em casa. Também posso aqui dar o livro à Vera. Chama-se Matemagia, dos autores Alexandre Silva, Pedro Freitas, Jorge Nuno Silva e Tiago Hirte, com o prefácio de José Paulo Viana, um livro da Associação Ludos, e que apresenta imensos truques matemáticos baseados no baralho de cartas. O primeiro que vamos apresentar, que podemos ver na próxima imagem, chama-se Toque Rápido. E a ideia é usar 5 cartas de baralho dispostas com aquele formato da quina. A quina está ao centro, o 5 de paus, e depois dispomos as cartas no formato da quina. De seguida, claro que este truque exige, além do mágico, um ajudante do mágico. O ajudante também sabe como é que se faz o truque. Até para criar o efeito de suspense. Exatamente. E depois há uma terceira pessoa, o voluntário, aquele que desconhece como é que funciona o truque. Então a ideia é que o mágico vai se retirar da sala ou vira-se de costas e o ajudante do mágico pede ao voluntário, à pessoa da audiência, para escolher uma carta daquelas 5 cartas. E a pessoa escolhe, vamos imaginar que escolhe, por exemplo, o 6 de ouros. E assim é, o voluntário chama o mágico, que volta à sala ou vira-se para a mesa, e o que o ajudante faz é, digamos que uns pós de magia, tocando uma vez em cada carta. Ele faz assim um movimento mágico e o mágico adivinha qual é a carta. Esse é o truque. Agora vou explicar o segredo. O segredo está precisamente no facto de usarmos uma quina, uma carta de 5 de paus, e as suas pintas têm exatamente a configuração das cartas. E, portanto, aqui usamos a noção matemática de bijeição, ou seja, a correspondência entre dois conjuntos que têm o mesmo número de elementos e que satisfaz a propriedade de cada elemento tem uma só imagem. Trocando por miúdos, o que é que acontece? Aquela carta com 5 de paus é como se fosse o nosso mapa. E quando o ajudante toca na carta do 5 de paus, toca na pinta que corresponde à posição da carta escolhida. No caso concreto, tocava na pinta do 5 de paus que está no canto superior direito, que é exatamente a que corresponde no mapa ao 6 de ouros. A carta escolhida. Exatamente. É claro que, como o toque é rápido, em cada uma das cartas, o voluntário não se apercebe que de facto, quando o ajudante do mágico tocou na carta do 5 de paus, tocou exatamente naquela pinta específica. E depois a vantagem da matemática é que, depois de perceber o truque, podemos generalizar. Vemos na próxima imagem uma situação onde a verdade é que o 5 de paus não tem que estar no centro. Continua a ser o mapa. Portanto, no caso concreto, se fosse o 6 de ouros, continuava o voluntário, quando tocasse nas cartas, ia continuar a tocar no canto superior direito da carta do 5 de paus. E ainda podemos generalizar mais. Podemos pensar noutras situações onde temos, por exemplo, 4 cartas, desde que uma delas seja um 4. Temos ali o 4 de paus e funciona da mesma maneira. Vamos imaginar que o voluntário escolhe o 10 de paus, o ajudante, quando o mágico regressa à mesa, basta, quando tocar ali na carta que tem o 4 de paus, tocar no canto superior esquerdo. E temos um mapa determinado. O próximo exemplo... É um código invisível. É um código invisível. Digamos que é um mapa secreto em que a pessoa não se apercebe. Temos ali o 6 de paus, que também está a fazer a vez do mapa, para 6 cartas. Agora, a disposição das cartas é que tem que respeitar a disposição das pintas do nosso mapa, para que seja mesmo uma tal correspondência 1 para 1, objeto a objeto,
como as nossas crianças aprendem já desde o pré-escolar. Aqui temos agora o exemplo para o 7. Repare-se que no centro temos o 7 de paus e a configuração das restantes cartas segue exatamente a configuração de 7 paus. Imagine-se que o voluntário escolhe o rei de espadas, que está ali em baixo. É o rei de espadas? Exatamente. Basta que o ajudante do mágico, quando tocar em cada uma das cartas, quando tocar ali no 7 paus, tocar no canto inferior direito e dá logo a mensagem ao mágico para o mágico adivinhar a carta. Portanto, é um conceito simples de matemática, mas que faz um efeito interessante lá em casa. E que podemos utilizar o número de cartas à nossa disposição, à nossa vontade. Exatamente. Desde que saiba o princípio. Desde que saiba o princípio e desde que a carta que se escolha para mapa, por exemplo, se escolhermos um 8, a configuração das restantes cartas tem que ser 8 cartas e tem que respeitar essa configuração das pintas, digamos que a representação pictórica do número. Este é um exemplo que trazia hoje, a pedido de um telespectador. Volto a falar aqui de um outro exemplo que dei em tempos, que é o quadrado mágico do aniversariante. Nós todos temos que oferecer postais lá em casa aos nossos e amigos também que façam aniversário e às vezes não temos imaginação sobre o que devemos escrever no postal. Aqui está um exemplo interessante, que é o chamado quadrado mágico do aniversariante. Há ali 4 quadrículas a branco, que eu vou explicar mais à frente porque é que estão a branco. Para já, basta fixarmos este quadrado mágico, tem 4 linhas e 4 colunas, 10, 3, 1, 8, 5, 4, 2, 11 e por aí adiante. Com esta configuração do quadrado mágico, se nós fizermos as contas e adicionarmos os números de cada linha, por exemplo, na primeira linha 10 mais 3 mais 1 mais 8, vai dar 22. Mas dá também o mesmo valor na segunda linha, se adicionar os números dessa linha, na terceira, na quarta, em todas as colunas e também nas duas diagonais do quadrado. Os somatórios são sempre 22. 22, portanto, isso é um quadrado perfeito para quem faz 22 anos. Mas não ficamos por aqui. Na próxima imagem vemos que a pessoa pode ainda investigar outras situações onde, somando os números de 4 casas, dá sempre 22. E temos várias situações. Posso somar os 4 números nos cantos, que está ali a amarelo, ou a vermelho, ou a verde, ou a azul. Posso somar 2 em cima, 2 em baixo. Todas aquelas situações, se eu adicionar os números da mesma cor, dá sempre 22. E, portanto, até é interessante, é um desafio interessante o aniversariante descobrir todas as possíveis combinações de 4 números para dar 22. Portanto, eu acho que é simples e fica um postal bastante original. Ora, o que é mais interessante, e criativo, Vera, o que é mais interessante é que podemos adaptar este quadrado do aniversariante para outras idades. Eu mostro um exemplo para quem faça 40 anos, exatamente, porque o autor desta rúbrica vai fazer 40 anos em breve, daqui a terá um postal tempo, com um quadrado mágico. Esperemos. E, portanto, a ideia básica é a seguinte: se uma pessoa faz X anos, nós vamos subtrair ao X 22, que é a idade, o valor original do quadrado mágico. No caso do exemplo que quero dar, supondo que a pessoa faz 40 anos, que o aniversariante faz 40 anos, fazemos a conta simples de 40 menos 22 e obtemos 18. E então, com este valor 18, o que é que vamos fazer? Vamos ver na próxima imagem. Vamos às tais quadrículas que estão a branco, e é importante que sejam precisamente estas, 4 quadrículas. Repare-se que não são ao acaso. Não há repetições em linhas e colunas. Há uma em cada linha, em cada coluna. Vamos precisamente a essas quadrículas e vamos a cada valor que lá está, 1, 4, 2 e 3, e adicionamos o tal valor que calculamos há pouco, 18. E ficamos com 1 mais 18, 19, 4 mais 18, 22, 2 mais 18, 20, 3 mais 18, 21. Substituímos pelos novos valores, vemos na próxima imagem. Aqui está. E agora? Dá sempre 40. Já dá sempre 40. Não só as configurações de somar linhas e colunas ou diagonais, mas também todas aquelas outras que vimos. O que, portanto, é interessante porque para qualquer idade igual ou superior a 22 é possível fazer esse quadrado mágico e, de certa maneira, abrilhantar o postal de aniversário de uma maneira simples. E é um truque que conseguimos fazer com relativa facilidade, tendo em conta sempre a data que pretendemos, o número, o aniversário que pretendemos, fazermos a subtração e depois o efeito é sempre semelhante. Exatamente, portanto, o resultado será sempre um quadrado mágico em que eu adiciono as linhas, as colunas, as diagonais, aquelas outras combinações que vimos e dá sempre a idade que eu pretendo. As contas são simples, gravando o programa consegue-se passar para o papel o quadrado mágico e funciona sempre. Os quadrados mágicos têm muito interesse exatamente porque ao adicionar linhas, colunas e diagonais dá sempre o mesmo valor. Mas há outras situações interessantes. Eu mostro a próxima, são as circunferências mágicas,
onde também podemos percorrer o nosso olhar pelas várias circunferências e obtemos sempre o mesmo valor. Repare-se, temos aqui vários exemplos, sempre que duas circunferências se intersetam, há um valor numérico associado. Vamos ver em pormenor um caso mais simples, só com 3 circunferências, na próxima imagem. E aqui está ele. E agora, se percorrermos o nosso olhar, por exemplo, no sentido dos ponteiros do relógio, na circunferência que está no canto superior esquerdo, temos o número 1, 3, 6 e 4. 4 números. 1 mais 3 mais 6 mais 4 dá precisamente 14. E é um valor que vai dar nas outras também. Na que está no canto superior direito, percorrendo o olhar, 1 mais 5 mais 6 mais 2 dá novamente 14. E assim sucessivamente também com a circunferência que está em baixo. Na próxima imagem vemos uma situação já com 4 circunferências, em que a soma mágica, percorrendo os números das várias circunferências, agora é 39. Portanto, é um exercício interessante, ainda mais se nós omitirmos alguns valores e a pessoa vai ter que descobrir que valores é que depois satisfazem esta soma mágica. E então termino esta amostra de truques com o último, que também se pode usar com o baralho de cartas e que foi apresentado no Circo Matemático em Lisboa, no Encontro de Matemática Recreativa, pelos colegas Andréa Al e Paulo Almeida da Universidade de Aveiro, que também têm o gosto de colaborar, que são também adeptos das simetrias no nosso artesanato e na nossa calçada. Baseia-se num quadrado simples, 3x3, com esta configuração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este não é um quadrado mágico. Se nós somarmos, por exemplo, a primeira linha, vai dar 6. Se somarmos a segunda linha, já dá 15. Portanto, não é um quadrado mágico. Mas tem propriedades interessantes que eu poderei explicar no final e que fazem com que este truque funcione muito bem. Então, a ideia é mostrar este quadrado a uma pessoa e pedir para ela escolher uma linha, uma coluna ou acaso. Na próxima imagem, eu escolho o acaso, a segunda linha. Esta segunda linha tem os algarismos 4, 5 e 6. Então pedimos à pessoa para, com estes algarismos, formar o número que bem entender. Vemos na próxima imagem algumas situações em que o 4 pode ocupar a posição da ordem das centenas, das dezenas ou das unidades, vamos variando os outros e, portanto, ao todo até temos 6 combinações. Eu mostrei ali só 4. Vamos supor que eu, com aqueles algarismos, o voluntário forma o número que vemos na próxima imagem, forma o número 645. E agora pedimos para o voluntário escolher outra linha ou coluna. Na próxima imagem eu escolhi o acaso a terceira coluna. E da mesma maneira pode, com aqueles 3 algarismos, fazer o número que quiser. Aqui vemos na próxima imagem uma hipótese que é o número 639. Por fim, com a ajuda de uma calculadora ou de preferência com cálculo mental, pedimos ao voluntário para fazer o produto dos 2 números. E é isso que eu mostro na próxima imagem, o produto, que é um número com aqueles 6 algarismos. E depois, por fim, pega-se um baralho de cartas e pede-se para o voluntário substituir cada algarismo por uma carta com o mesmo valor. E aqui vemos a situação onde temos aqueles 6 algarismos representados. Mas o ajudante do mágico pede para que um desses valores seja retirado. Um daqueles 6 algarismos seja retirado. E eles podem estar até ao acaso, não precisam estar pela ordem que estavam. O mágico olha para essas cartas e chega logo à conclusão qual é a carta em falta. Isso parece muito sofisticado. Parece. E, portanto, no caso concreto, faltam 5. Vemos na próxima imagem o regresso aqui ao quadro. E então, qual é a propriedade fantástica deste quadro? Se nós adicionarmos as linhas ou colunas, não tem o mesmo valor, mas tem sempre um múltiplo de 3. Ou seja, um número que resulta de adicionar várias vezes o 3. 3, 6, 9, 12, por aí fora. E quando nós multiplicamos 2 números que são múltiplos de 3, obtemos um múltiplo de 9. E os múltiplos de 3 e múltiplos de 9 têm uma propriedade fantástica. Se nós adicionarmos os seus algarismos, ainda continuam a ser múltiplos de 3 ou de 9. Concretamente, aquele resultado de 6 algarismos tinha que ser múltiplo de 9 e ao adicionar só os algarismos que estavam nas 5 cartas, obtínhamos 13. Para obter o próximo múltiplo de 9, tínhamos que adicionar 5 para ter o 18. Porque os múltiplos de 9 são o 9, o 18, o 27 e por aí fora. E, portanto, assim, com a questão dos múltiplos, quem domina os múltiplos, basta saber que no final, naquelas 5 cartas, o que está a faltar é o número que, adicionado com as outras todas, dá um múltiplo de 9 mais próximo
e adivinha logo a carta. E assim fica resolvido o mistério e, uma vez mais, faz-se magia. Estamos a mostrar a página no Facebook da Matemática ao seu encontro. Aqui é possível deixar sugestões e também encontrar artigos de divulgação que aprofundam muito dos temas que desenvolvemos nesta rúbrica. Muito obrigada, professor Ricardo Teixeira. Ficamos agora todos com vontade de replicar estes truques em nossas casas. Eu desafio os nossos telespectadores a fazerem um bocadinho desses truques lá em casa com os familiares. Desafio aceito. Obrigada. Até uma próxima. Por isso, a matemática está agora também ao nosso serviço em casa, porque não surpreender familiares e amigos com alguns destes truques matemáticos. É uma sugestão para esta noite. Esperemos que aproveite da melhor forma. Até amanhã.